amigos do Correio Sudoeste, estou aqui hoje em mais um podcast bem informativo com o grande amigo Matheus Balota, que vai falar para a gente da importância do testamento. Ele que é um expert aqui na cidade, né, junto com a sua mãe, nossa querida amiga Rosalva, vai dar para nós aqui uma entrevista bem bacana, assim, espero que todos gostem e quem tiver dúvida pode comentar que depois a gente vai voltar nesse assunto, tá bom? Bem-vindo, Matheus. Obrigado, primeiramente, aí, pelo convite. Obrigado a todos aí por estar assistindo a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho de testamento, me pegou um pouquinho despreparado aqui, né? É assim mesmo, é vapt-vupt. Vamos lá. Matheus, não, faz tempo que eu tenho vontade de falar sobre esse tema, porque é uma coisa que, assim, ninguém quer tocar no assunto, família nenhuma, né? Quer tocar no assunto do testamento, mas é uma coisa necessária. É um pouco complicado, né? É um planejamento familiar, né? As pessoas, às vezes, chegam lá no cartório para mim, a gente tem que entender, tentar digerir o que a pessoa quer. Então, às vezes, a pessoa quer falar assim, Matheus, eu preciso deixar esses bens aqui para fulano, ciclano, mas que jeito você quer deixar? Doação em vida ou você quer que tenha eficácia após a morte, né? Ah, tá, entendi e tal. Eu quero que tenha eficácia após a morte, quero que ninguém saiba por enquanto. Esse é o caso do testamento. Então a gente tem que digerir qual que é a forma que a pessoa quer, né? E colocar no papel que a pessoa quer um desejo de última vontade da pessoa que faça aquela situação. Não só as coisas materiais, mas imateriais muitas vezes. Certo. E assim, geralmente pessoas mais de idade que procuram fazer o testamento, ou pessoa mais jovem, alguém mais novo, assim, preocupa, né? Porque na nossa idade, por exemplo, a gente, né, não imagina, né, fazer um testamento. Geralmente a gente pensa que tá nas últimas, né, morrendo. Então, geralmente são os mais idosos que procuram. E são os mais idosos que não têm parente próximo, que não têm descendentes. Entendi. Entendeu? Não tem para quem deixar aquilo lá. E a gente separa, às vezes eles podem deixar para quem quiser, né? São bens. E também até os bens imateriais, como eu disse agora mesmo. Uma vez, há muito tempo atrás, eu me deparei em um estudo que eu estava fazendo com uma pós-graduação de um testamento de um irmão pedindo desculpa para outro irmão, que ele não tinha coragem de fazer isso em vida, né? Imagina! De bens, né? Quando a gente fala de bens, é até interessante, mas quando fala nessa situação aí de um irmão pedindo desculpa para o outro, que ele não tinha coragem de pedir em vida. Mas e como que funciona? Como que é isso? Então, os testamentos, eles podem ser, tem duas espécies de testamento, e essas duas espécies de testamento são distribuídas em algumas formas, né? Tem a espécie de testamento que ela é ordinária, que ela tem 3 formas, né? Que é a pública, cerrado, o testamento público, o testamento particular e o testamento cerrado. Certo. E tem a forma ordinária, que pode ser militar, aeronáutico e marítimo. Né? Essas são as duas formas divididas por espécies aí de testamento. O que eu faço é o público, o testamento público, que é o Estado pondo a mão em cima daquilo lá, né? Como é que se diz? Erga omnes contra todos, né? É uma situação que poucos vão poder contestar aquela situação, porque é um tabelião dotado de fé pública pondo a mão em cima daquele ato. Assim, realmente aconteceu isso. Aí tem testemunha, tudo certinho. Isso, né? Por exemplo, vamos falar da forma ordinária aí dos 3 testamentos, então, né? O testamento público, ele tem que ser tem que ser 2 testemunhas, enquanto o testamento particular, 5 testemunhas. Tá. Entendeu? E o testamento cerrado, bacana. Eu com 32 anos de cartório, eu nunca vi um, mas aí para fazer o cumprimento dele, tem que chegar no cartório. O tabelião tem que costurar ele inteirinho, dobrar, costurar, fazer o termo de aprovação. Usa-se até uma vela em cima, como se fosse um carimbo. Que bacana. Aqueles filmes aí que coloca dentro que a gente vê piano, né? Sim. Chega todo Esse mundo aí seria um testamento que eu, por exemplo, faço em casa. O cerrado e o particular faz em casa. Faço em casa, de próprio punho. Exato. E aí eu tenho que levar ele no cartório para poder... O particular não.
Não. particular não precisa levar no cartório. E ele tem validade, assim? Tem validade, mas ele é muito frágil, né? Porque, ele né? é muito frágil. Ninguém sabe se a pessoa foi coagida a fazer aquele testamento, foi induzida, se ela estava em sã consciência ali, se ela era incapaz no momento de fazer o testamento. Porque depois pode ter alguma contestação, né? Pode, mesmo tendo 5 testemunhas ali, o negócio é meio frágil. Eu sempre indico fazer testamento público, né? Em cartório, que é o Estado pôr na mão em cima. É muito difícil contestar aquilo lá. E assim, desculpa. Qual que é a importância de fazer um testamento? Planejamento familiar. Planejamento familiar, principalmente para aquelas pessoas que não têm descendentes, não tem para quem deixar. E mesmo quando tem, ainda dá trabalho. Exato. E essa é a situação, né? Você citou você citou num caso aí, vamos falar que tem. A pessoa não pode doar, não pode deixar no testamento a totalidade dos bens, e sim somente a parte disponível. E se ela tiver descendentes, né, os herdeiros necessários, ela pode deixar só a parte disponível, ou seja, só 50% dos seus bens. Mas o que é 50% dos bens hoje? É uma coisa, na hora que ela morrer é outra. Vamos supor que ela ganha na Mega Sena. Ou vamos supor que ela vende tudo e vai viajar. Ou vamos supor também que seja um testamento genérico. Porque tem um testamento, ele pode ser genérico ou pode ser por legados, né? Vou deixar esse bem para determinada pessoa, aquele outro bem para determinada pessoa e assim por diante. Isso é legatários, né? Você tem os legatários, ou ele pode falar assim, não, vou deixar a universalidade dos bens para um só. Então tem o herdeiro testamentário, diferente. Sim. Olha, tem muito assunto para a gente falar sobre testamento, hein? Bacana. Os benefícios do testamento, então, seriam quais? Principalmente planejamento sucessório. Principalmente para aquela pessoa que não tem descendente, né? Que não tem descendente. E assim, tem algum erro que as pessoas fazem ao cometer o testamento? Você já viu algum testamento que deu problema? Ou depois a pessoa arrependeu? Alguma coisa assim? Faço demais. Muitas vezes a pessoa chega no cartório lá, faz um testamento, eu quero deixar esse bem para fulano, aquele outro para ciclano. Passado ali alguns meses, eu quero fazer a revogação do testamento. Já eu quero mudou tirar esse cara daqui, porque esse cara que é ingrato, eu quero colocar esse outro. E assim, isso tem, esses arrependimentos aí, tem Meu muito. Deus do céu, viu? Todo dia. E você acha que o testamento, assim, ele ajuda a não ter conflito familiar na hora de dividir uma herança? Complicado também essa situação. Muitas vezes é pelo contrário, né? Muitas vezes o testador, ele acaba contemplando mais uma pessoa do que outra, porque ele pode deixar 50% dos bens para quem ele quiser. Então vamos supor que se ele sai um pouquinho daquele plano sucessório, né? Descendentes, ascendentes, cônjuge em concorrência, esse 50% ele quer deixar para um filho só, entre 2 ou 3. Acaba que depois criando um atrito ali, um ciúme. Querendo ou não, talvez, entendeu? Escolher, né? Mais que o outro. E aí, por exemplo, alguém da família pode contestar isso? Não. Bem difícil, né? Não. Principalmente se o testamento for público. Principalmente se for público. Se for particular, já vi casos aí de testamento cair por água abaixo aí. Já vi, se for particular. Interessante, viu? E assim, e quais que são... E por não ter testamento, o que acontece? Né? Porque testamento tá lá tudo certinho, bonitinho, né? Demora muito tempo, depois que a pessoa faleceu, de passar os bens, alguma coisa assim? Então, na Como é que é essa parte burocrática? Então, a gente tem que entender quais são as partes de um testamento, né? Um testamento ele tem que ter lá o testador, o testamenteiro. O testador é aquela pessoa que vai deixar os bens para alguém. O testamenteiro, que é aquela pessoa que vai fazer cumprir o testamento. Entendeu? Ela é uma pessoa que, quando eu tenho... quem que vai... Mateus, me ajuda aí. Quem que vai ser esse testamenteiro? Eu falo para a pessoa, eu falo, olha, a natureza de Deus é uma só, que a gente tem que falar é uma pessoa que seja mais nova que você. Né, que vê que vai morrer depois de você. Então, vamos supor, se você tem 50 anos, elege uma pessoa de confiança para ser esse testamenteiro, porque essa pessoa de confiança também vai ter um prêmio chamado vintena, que pode ser de 2% a 5% do valor do espólio inteiro.
da herança Ah, que inteira. bacana. É legal. Nossa, que bom. Tem que ter o herdeiro testamentário ou os legatários e 2 testemunhas. Nada impede também do testador ele não colocar nenhum testamenteiro. Aí o juiz, agora vai na parte prática. Uhum. Então a pessoa que deixou um testamento leva lá pro juiz, lá vai abrir chama-se cumprimento de testamento. Vai pedir para cumprir aquele testamento para depois entrar no inventário. Certo. São os passos processuais. Se deixou testamenteiro, é o testamenteiro que vai chegar e vai pedir o cumprimento dele. Uhum. Se não deixou testamenteiro, o juiz vai ter que eleger um. Determina um. Entendeu? Certo. É bacana esses ritos, né? Sim, não, é para saber, né? Que não é só assim, vou fazer um testamento. E depois de cumprido o testamento, aí sim é a hora de entrar com o inventário propriamente dito. Tá. Na forma do testamento. E assim, tem como contestar testamento? Tem. Né? E quais situações, assim? Como disse, principalmente no testamento particular. Particular, né? Que é o mais comum. Existe casos de testamento público, aí ser contestado. Que tentam, né? Aí no caso, né? Tentativa só de contestação. Dificilmente acontece aí dele ser revogado, do juiz passar a regra em cima lá e falar, não vale esse Sempre vai prevalecer a vontade da pessoa. É, né? Porque o tabelião ele é um agente público, ele tem que... Ele tem que ter dotado de fé pública, ele tem que ter esse feeling de saber se a pessoa está capaz de fazer. Uma percepção ali, no caso, né? Não, se a pessoa não tiver capaz, se eu estou vendo que ela está sendo coagida, ou se eu estou vendo que ela tem alguma doença mental, eu não vou fazer esse testamento. Olha, você pode se negar a fazer isso? Prefiro que não faça, entendeu? Se eu ver senilidade também, às vezes. E assim, conta em off aqui, você já observou alguém tentando fazer um testamento forçado? Já me neguei a fazer alguns, já. Você viu que estava tentando coagir? Já neguei, não por conta de coação, mas uma vez por conta da senilidade. Assim, com todo respeito, lógico, o Oscar Niemeyer morreu com 100 e tantos anos desenhando, né? A gente vê a situação do Silvio Santos agora, mas a vida inteira. Mas tem pessoas que chegam numa determinada idade, a gente começa a conversar com ela na mesa e aí vê que a conversa não está desconexa ali, não tá batendo com a realidade. Eu falo, olha, eu prefiro chamar aqui teu filho ou uma parte para estar junto aqui. A gente não pode fazer, não, né, nesse caso. Então, você também tem que ter esse cuidado, né? Essa sensibilidade, mexer com o emocional das pessoas, né? Igual você falou, na hora a pessoa quer fazer um testamento pro fulano. Aí amanhã briga com fulano, não quero mais. E aí vai indo, né? Isso acontece demais. Acontece muito? Demais. Mas, meu Deus, olha que surpresa, né? Deixa eu ver outro. E como que faz? Quem quiser fazer um testamento hoje, vai lá no cartório, fala só, olha, eu quero deixar meu gato, meu cachorro, meu papagaio pro meu marido. O que eu preciso fazer? Isso aí. Você vai chegar no cartório lá, eu vou sentar, eu vou te perguntar. E aí, você tá afim? Eu quero sentir que a pessoa tá afim. Se desse a fazer dessa doação em vida ou não. Entendeu? Porque você tem que entender que quando faz um testamento geral, né, da universalidade dos bens, a gente pode deixar tanto os ônus quanto os bônus. Entendi. Entendeu? Vamos supor que hoje tem muito imóvel, muitos veículos, mas amanhã a pessoa começa a perder tudo. Isso aí começa a lapidar o patrimônio, né? Fica só com as contas. E isso perigoso também para o herdeiro. Vai pro herdeiro? Vai pro herdeiro. Meu Deus, tá vendo, gente? Olha como que tem que prestar atenção, viu? Você que está pensando que teu nome está no testamento, está tranquilo, cuidado aí, hein? Vai ficar com as contas, né? Continua aí, Matheus, me explica isso mais aí. Por isso que eu falo que aí a pessoa tem que provar que ela tem aqueles bens, que ela tem um carro, gato, papagaio, como é que funciona? Tem gente que chega no cartório e fala, não, quando eu morrer, tudo que eu tiver vai ficar para aquela determinada pessoa. Sim. Quando não tem descendente, principalmente. Uhum. Agora não, tem gente que não tem descendente, chega e fala assim, olha, eu quero que essa casa fica para fulano, eu quero que essa minha blusa fica para ciclano, eu quero que isso, aquilo, outro, tal. Um fato interessante, me lembrou agora, foi um testamento que eu fiz de uma professora que eu tive lá no Delfim, né, que ela virou assim, menino, vem cá, te conheço desde pequeno, você que vai ser o testamenteiro meu.
Eu falei, é mesmo? Que honra, hein? Eu falei, tá louco, hein? Não vou citar nome, não. Ela virou e falou assim, eu perguntei para ela, a senhora vai deixar esses bens para quem? Olha, essa minha casa vai ficar para casa da criança. Aí ela virou para mim, mas só que você não fala nada para ninguém enquanto eu tiver vida. Abençoada. Esse meu carro vai ficar para fulano. Essa minha blusa de pelo vai ficar para ciclano. Assim. Teve até blusa de pelo junto? Ai, que delícia. Era desse jeito. Que caso, delícia. Que passou. E eu fui testamenteiro disso. Aí quando a pessoa partiu... Aí você que chama as pessoas envolvidas para falar. Por exemplo, igual você falou, às vezes a família não sabe que tem um testamento pronto. Né? Vamos dizer. Eu até me senti lisonjeado com essa questão. Eu falei assim, não, eu te conheço desde pequeno, porque não pode ser você. Que bacana, né? E aí ela pegou e foi do jeito que ela quis. Né? Ela morreu, pouco a gente estava sabendo. E ela fez um bem ali, tão grande. Chegou numa hora tão boa. Nossa. Só as partes mais ali, as testemunhas, né? E aí eu liguei lá para a diretoria da Casa da Criança, eles ficaram felizes com isso aí. Eu estava lá na época. Foi uma bênção tão grande, né? Foi. Fazer assim para a entidade, né? Igual você falou, né? Às vezes até é interessante as pessoas hoje, quem não tem familiar ou não tem para quem deixar, pensar nisso. Tem tantas instituições aqui que precisa, né? Acho que foi porque se a pessoa não deixar aí por escrito, fica para quem? Quem que toma conta? Passa para quem? É que é a ordem sucessória, né? Vai tentar procurando. Cônjuges e colaterais. O Código Civil antigo ainda colocava mais um Estado. Então Hoje em dia tirou o Estado da jogada, né? Então tem esses 4 entes. Mas acho que faz 1 mês, 2 aí, eu fiz um aí para o Hospital do Câncer. E a pessoa falou assim, que essa casa vai ficar para o Hospital do Câncer. Olha que bacana. De Passos. Nossa, é bem, né? Bem interessante, bacana. Né? Em vida a pessoa pensar assim, né? Bacana. Tem muito bom, muito bom. A gente só pensa no testamento para determinada pessoa, mas não. Tem para todas as. Bom quem não dá briga. Pronto, né? Já vou dar para uma entidade, né? E no caso aqui, me explica rapidinho, não precisa entrar muito em detalhe, desses testamentos especial que você falou, marítimo, aeronáutico, como que eles funcionam assim? Por que é especial? Caso de guerra, vamos supor. Entendi. Tá, em caso de guerra, vamos falar no caso de guerra aí, chega lá pro comandante, vira para ele e fala, olha, eu quero deixar um testamento que eu vou entrar em batalha agora, que se eu morrer vai ficar para fulano de tal. O avião tá lá em cima, eu não quero nem falar muito por causa desse acidente agora, mas ver que o avião tá... Lembra da Varig, ou VASP, há muito tempo atrás, que ele ficou sem gasolina, combustível, né? Começou a rodar lá e depois caiu. Mais ou menos nesse meio tempo, a gente não tá perdido. Nesse meio tempo, bato na porta do comandante lá, o comandante passa um rádio lá, eu vou deixar esses meus bens para fulano de tal. Mas aí tem que ser um oficial para fazer. É o comandante do voo. O comandante do voo. E o marítimo, mesma coisa. Vê que o navio está afundando lá, chega lá pro capitão do navio. Mas o capitão também não vai afundar junto? E como é que faz? Passa como é que é? Um telégrafo? SMS. Meu Deus, hein? Daí. Mas é interessante, é uma coisa diferente, né? Ô, Matheus, mas então só... eu acho que você já explicou bastante coisa. Gostei muito. Tenho certeza que o pessoal vai gostar também. Obrigado. E como a gente falou no início, né? Essa aqui é só a primeira conversa sobre esse assunto. Eu vou esperar que as pessoas me mandem sugestões sobre o assunto de testamento. Quem tiver dúvida, pode mandar as perguntas aqui para o jornal, nos comentários aqui no YouTube, que a gente vai chamar o Matheus de novo. E nós vamos... cutucar mais ainda aí para saber como que funciona essa questão de testamento. Olha, então eu agradeço demais a sua presença. Obrigado por ter aceitado meu convite. Eu agradeço o convite. E está aberto aqui, porque você me falou que tem muitas novidades aí, né? Tem muita coisinha nova aí no sistema, no direito notarial aí, que caminhou passos largos. Jura? Agora aí. Somente no âmbito digital, né? Sim. Nessa parte legal, doação de órgãos, doação olha aí, de testamento. A gente não falei de testamento vital, né? Mas pode ser uma próxima oportunidade. Falei testamento só depois da morte, mas também tem o testamento em vida. Isso. Não, nós vamos conversar. Isso aqui foi só o primeiro papo, viu, gente? Muito obrigada, Matheus. Obrigado, eu que agradeço.